Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre proporções, tá bom? Bom, para começar nossa aula, eu dei uma pesquisada no Google e no dicionário online eu encontrei duas definições para a palavra proporção na língua portuguesa. A primeira é relação das partes de um todo entre si ou entre cada uma delas e o todo, ou seja, relação das partes entre as próprias partes ou de uma parte para o total, de uma das partes para o total. Isso quanto a tamanho, quantidade ou grau. A razão. A segunda definição que eu encontrei foi relação entre as partes de um todo que provoca um sentimento estético de equilíbrio, de harmonia. Essa definição da língua portuguesa, ela faz bastante sentido também quando a gente vai estudar proporção na linguagem matemática, tá bom? Quando nós estamos estudando proporção, vocês vão perceber que nós estamos falando sim sobre relações entre partes e um todo ou entre partes e outras partes de alguma coisa. E essa segunda definição, que fala que ela provoca um sentimento estético de equilíbrio, também tem um sentido legal na matemática, de equilíbrio ou de harmonia, porque você vai perceber um equilíbrio, sim, entre as grandezas que são proporcionais, tá bom? Então, vamos lá. Trouxe aqui um exemplo para a gente se adequar ao conteúdo, para a gente entender, observando como isso será aplicado no nosso cotidiano, e vou fazer com vocês esse exemplo. Para a apresentação de um show musical, há um espaço dividido em dois locais para a acomodação do público. Ao realizar a contagem da quantidade de ingressos que seriam postos à venda, o produtor do show chegou aos valores a seguir. Primeiro, ingressos pista. Acomodar no máximo 440 pessoas em um espaço com 110 metros quadrados de área. Outro, ingressos prêmio. Acomodar no máximo 132 pessoas em um espaço de 33 metros quadrados de área. Vamos calcular então, gente, essas duas razões que eu mencionei aqui. A razão entre a quantidade de ingressos pista e de ingressos prêmio, relacionada à quantidade de pessoas e à área do espaço destinado para a acomodação do público nesses dois casos, tá bom? Vamos lá. Beleza, espaço pista. No espaço pista, nós temos que acomodar 440 pessoas em 110 metros quadrados. Então, a razão entre o número de pessoas e a área vai ser 440 dividido por 110, tá bom? Fazendo as contas, aqui, eu posso simplificar, né? Dividindo em cima e embaixo por 10. Aí vai ficar 44 sobre 11 e 44 dividido por 11. Se eu dividir por 11 em cima e embaixo, vai dar 4 sobre 1. Então, 4 sobre 1 é a razão. Lembra da aula passada que eu expliquei que uma razão é uma relação entre duas ou mais grandezas? Então, nesse caso aqui, a razão entre o número de pessoas e o espaço, a área onde essas pessoas vão ficar, é 4 sobre 1, tá bom? Espaço prêmio. No espaço prêmio, nós temos 132 pessoas num espaço com 33 metros de área. Então, vai ficar 132 dividido por 33. Se você fizer essas contas, dividir 132 por 33, você vai achar exatamente 4 sobre 1. Então, a razão entre a quantidade de pessoas e o espaço destinado para a acomodação, ela é 4 sobre 1. Percebeu que essas duas razões são iguais? Se essas duas razões são iguais, quer dizer que 440 sobre 110 é igual
a 132 sobre 33, tá bom? Já que essas duas razões são iguais, que esses números são iguais, nós podemos afirmar que essas razões formam uma proporção, tá bom? Então, todas as vezes que nós encontrarmos uma razão, duas ou mais razões, nós podemos simplificar essas razões, deixando elas irredutíveis, e se esse valor final for o mesmo, se quando você simplificar a razão você encontrar o mesmo valor, você pode afirmar que essas duas razões elas são proporcionais, tá bom? Nesse caso aqui, nós lemos 440 está para 110, assim como, o igual a gente vai ler como assim como 132 está para 33, tá bom? Vou repetir. Vou até escrever aqui para você ver que a gente vai usar muito essa notação. A gente fala assim, 440 está para 110, assim como 132 está para 33, tá bom? A gente utiliza essa expressão para dizer que essas duas razões, elas são proporcionais, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos uma proporção sempre que duas razões são iguais. Aí eu trouxe alguns outros exemplos de proporção. O número 3 sobre 2, ele é igual ao número 6 sobre 4, porque se eu simplificar em cima e embaixo aqui por 2, eu acho justamente o 3 meios. Então, nós podemos dizer que essas duas razões são proporcionais. Tá bom? O número 1 sobre 15 é igual ao número 5 sobre 75, porque se eu dividir em cima e embaixo aqui por 5, se eu simplificar, eu vou achar exatamente 1 sobre 5. 1 sobre 15. Então, 1 sobre 15 é uma razão, 5 sobre 75 é uma outra razão, e como elas são iguais, nós podemos afirmar que essas duas razões são proporcionais, tá bom? Da mesma forma, o número 13 sobre 11, ele é proporcional ao número 39 sobre 33, porque essas duas razões são iguais. Então, vamos ler dessa maneira que eu ensinei aqui, ó, que eu ensinei vocês a lerem. Nesse caso, nós podemos dizer que 3 está para 2, assim como 6 está para 4. 1 está para 15, assim como 5 está para 75. 13 está para 11, assim como 39 está para 33, tá bom? Então, nós podemos perceber que essas igualdades formam uma proporção. Se você ficou na dúvida, você faz de uma calculadora essas contas e vê se elas não são exatamente iguais às outras. Ó, 13, se eu simplificar aqui em cima e embaixo por 3, vai dar exatamente 13 sobre 11. Aqui por 5 e aqui por 2, tá bom? Então, pessoal, continua comigo que agora eu vou trabalhar com vocês sobre grandezas proporcionais. Vou fazer um outro vídeo sobre isso, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Mas essa aula continua, não acabou por aqui não, beleza? Assiste o próximo vídeo aí que vem na sequência, que eu deixei linkado aí, pra gente continuar falando sobre proporção. Beijinho!